Na verdade, eu teria que começar falando primeiro do Gaspar Vaz da Cunha, que era conhecido por Oiaguara. Ele era um bandeirante, que ele subiu essas terras aqui, essa Serra das Mantiqueiras, com ordem do Império, para ir até as minas de Itajubá, as minas de ouro de Itajubá. E ele passou por aqui por volta de 1700. Oiaguara quer dizer cachorro do mato, né? Então ele foi o primeiro que passou por essas terras da Mantiqueira. Foi o Gaspar Vaz da Cunha, o Oiaguara, que inclusive aqui na Praça de Abernéssia tem uma estátua ali do lado de um bandeirante. Aquele bandeirante simboliza o Gaspar Vaz da Cunha, que é o Oiaguara, né? Depois de 10 anos, o Inácio Caetano Vieira de Carvalho, que era um mineiro natural de Rio das Mortes, né? Ele morava em Taubaté, né? E uma tarde ele está sentado perto daquele local ali da matriz da vila de Taubaté, que naquele tempo era a vila de Taubaté. Numa manhã espetacular como estava de hoje, né? Um céu azul, limpo, lindo, né? Ele estava sentado ali sozinho e ele olhava aqui para cima, para a Serra da Mantiqueira, né? E ele ficou encantado com aquilo ali, né? Esqueceu até da planície do Vale do Paraíba, né? E ficou só olhando aquela Serra da Mantiqueira, né? E que ele falava assim, puxa, aquilo lá deve ser bonito, né? Deve ser uma maravilha. Qualquer dia desse eu ainda vou chegar naqueles lados lá, que eu quero conhecer aquilo antes que outros se aventurem e vão conhecer aquilo lá. E foi o que ele fez. Ele voltou para casa, ele morava com 3 filhos, 2 filhos deles eram casados e um era solteiro. Mas ele era daquelas pessoas antigas que mesmo os filhos dele casados, eles mandavam nos filhos dele, sabe? Ele que dava as ordens todas, né? Então ele ficou só pensando naquela paisagem que ele estava vendo lá de Taubaté, que era da Serra da Mantiqueira. Então ele resolveu, não falou nada para ninguém, para não levantar a expectativa de ninguém vir para cá antes dele. Então o que ele fez? Arrumou toda a traia dele, né, de ferramentas, armas, etc. Não falou nem para os filhos dele. Aí uma manhã ele levantou e falou para os filhos dele, agora vocês vão comigo, nós vamos subir, vamos pegar um caminho muito difícil, né, e nós vamos chegar naquela serra tão bonita que a gente enxerga daqui da vila de Taubaté. Então eles saíram de lá armados com facões, né, enxadas, etc. E vieram até Pindamonhangaba, e de lá de Pindamonhangaba eles subiram aqui pela Serra Preta, que era a serra aqui próximo do Itapeva. Muito difícil o caminho, muito íngreme, né? Praticamente não existia caminho nenhum para eles passarem, eles tinham que abrir o caminho para passar, e eles vieram, né, com as mulas, né, com a bagagem toda, porque eles pretendiam chegar aqui e ficar alguns dias para reconhecer as terras. E o primeiro acampamento que eles fizeram, eles cortaram umas varas de árvore e fizeram a base da barraca. Então, à noite, eles faziam aquela fogueira enorme e um dos filhos dele ficava acordado tomando conta, porque naquela época tinha muita onça, né? E eles ficavam com medo da onça atacá-los, né? Então sempre um filho ficava acordado, né, tomando conta do acampamento, né?
Aí depois eles começaram a subir mais a serra, e quando eles foram chegando num determinado local, que eles viram um campo bonito, né? Eles perceberam aqueles pinheiros enormes, né? Pinheiros seculares, né? E o que eles chamava muita atenção deles era que existia uma grande quantidade de porco do mato embaixo dos pinheiros comendo os pinhões, né? E muita perdiz, muita capivara, né? Pássaros, né? O mais conhecido era a perdiz, né? E o sabiá naquela época. E eles começaram a subir, gostaram muito da região, subiram mais um pouco e ficaram uns 18 dias acampados, né? E para que eles, na subida da serra, eles foram demarcando muito bem o local onde eles passavam para orientar a volta, né? Porque se eles não marcassem bem marcado, na volta eles poderiam, né, ter dificuldade em voltar. Então eles marcavam o caminho para poder facilitar a volta. E eles acharam muito bonito tudo isso daqui, e quando eles estavam para voltar para Taubaté, eles atearam fogo em vários trechos do campo para demarcar para quem aparecesse aqui que já teria estado alguém aqui, né, que deveria ter dono, né? Então eles voltaram para Taubaté, e quando foi mais ou menos no ano de 1790, eles resolveram subir para cá novamente. Aí eles pararam, né, naquela região ali próximo do Pico do Itapeva, onde eles fizeram o acampamento, e o Inácio Caetano Vieira de Carvalho, ele conseguiu, através do governador da província, né, uma carta de sesmaria, né, para tomar conta dessas terras. Ele conseguiu essa carta de sesmaria, então ele veio para cá e ficou sossegado, que aqui ninguém ia perturbá-lo mais. E lá ele construiu a sede da Fazenda Bom Sucesso, e que na realidade, segundo o Conde Lac Chaves de Andrade, que foi um dos primeiros historiadores daqui, essa Fazenda Bom Sucesso, ela não seria lá em cima, perto do Itapeva, ela seria aqui onde hoje é chamada Vila Suíça, né, que ele construiu a sede da Fazenda Bom Sucesso. Aí ele começou a criar gado. Então ele ficou impressionado que quando ele nasciam os bezerros, dentro de poucos dias o bezerro já estava parecendo um touro, né, de tão forte que estava, né? Porque naquela época não tinha essas doenças, né? Não tinha carrapato, não tinha berne, não tinha nada, né? O couro do animal era totalmente limpo. E ele ficou muito impressionado, ganhou muito dinheiro com essa Fazenda Bom Sucesso, né? Mas sempre com aquela preocupação, porque aqui nas proximidades tinha a outra fazenda, que era a Fazenda São Pedro, que era do João da Costa Manso, que era um mineiro que queria tomar conta dessas terras aqui, e que essas terras pertencessem a Minas Gerais. E o Inácio Caetano Vieira de Carvalho, que embora fosse mineiro também, né, de Rio das Mortes, ele não queria que essas terras pertencessem a Minas Gerais, ele queria que essas terras continuassem pertencendo a São Paulo, né? E ele ficou por aqui durante muitos anos, ganhou muito dinheiro, ficou muito rico com a fazenda dele lá da produção de gado. E quando foi mais ou menos em 1823, aí acabou essa briga dele com o João da Costa Manso, porque os dois morreram, né? Mas antes disso, eles tinham feito lá na Guarda, a Fazenda da Guarda, onde eles puseram uma guarda armada, né, para evitar que os mineiros subissem para cá. E isso aí foi durante muitos e muitos anos. A Fazenda da Guarda tinha esse nome porque os guardas de Pindamonhangaba ficavam aqui tomando conta daquelas terras, né? E inclusive tem um particular muito interessante dessa época, né, que a minha mãe contava, né, que mesmo depois de tudo isso daí, quando foi mais ou menos em 1927, 25, 27, né, os mineiros vieram para cá de novo para tentar tomar conta, né, da Fazenda da Guarda, né? E aqui naquela época tinha um líder político que chamava Rogério Feliciano de Godoy, que era um homem que eu conheci,
que ele tinha 2,10 metros de altura, era um homem alto demais, né? E eles queriam matar o seu Rogério, porque o seu Rogério era o líder político aqui da região. Então eles vieram numa noite, e minha mãe morava numa daquelas casas lá do Horto Florestal, da Fazenda da Guarda, né? E os mineiros metralharam a casa a noite inteira, né? Tiro para tudo quanto é lado. E minha mãe contava que minha avó pegou as crianças todas e botava debaixo da cama para se proteger, né? Para evitar de levar os tiros, né? E os mineiros continuaram a noite inteira dando tiro lá naquela região. Mas como eles não conheciam o seu Rogério, nunca tinham visto o seu Rogério, não sabiam nem como ele era, o seu Rogério botou uma capa, aquela capa de boiadeiro, né, que você, quando você montava no cavalo, você cobria até o traseiro do cavalo com aquela capa de feltro, né? E ele botou aquela capa e saiu lá no meio dos mineiros. E começou a falar com os mineiros. Os mineiros não conheciam, não sabiam quem ele era. Aí eles disseram que tinha ido lá para matar o Rogério Feliciano de Godoy. Ele falou, ele não está mais aqui. Ele já saiu daqui faz uns 2 dias. Aí os mineiros foram embora. Aí o seu Rogério voltou para casa e dormiu sossegado. No dia seguinte, as paredes da casa estavam todas furadas de bala, né? Então você veja que eles vieram para matar, conversaram com ele e não sabia quem ele era e foram embora, né? Porque ele falou que ele já tinha saído daqui fazia uns 2 ou 3 dias. Aí, depois que acabou essa briga do Inácio Caetano com o João da Costa Manso, porque os dois morreram, né? Os filhos dele, do Inácio Caetano, eles hipotecaram essa fazenda Bom Sucesso. E isso foi em 1823. Quando foi em 1825, o Brigadeiro Jordão ele alienou essa hipoteca e ficou com essas terras. Como ele ficou com essas terras a partir do dia 29 de dezembro de 1825, né? Ele denominou isso aqui como Fazenda Natal, porque foi na época do Natal que ele adquiriu essas terras, né? Bom, então no começo as pessoas perguntavam assim, para onde você vai? Eu vou até na Fazenda Natal. Aí depois, com o passar dos anos, eles falaram assim, para onde você vai? Vou lá para os campos. Vou lá para os campos. Esse dos campos ficou durante muito tempo. Aí as pessoas perguntavam, quando perguntavam assim, eu vou lá para os campos, eles perguntavam assim, mas que campos que você vai? Eu vou lá para os campos do Jordão, porque já era do Brigadeiro Jordão essas terras. Então daí que surgiu, em homenagem ao Brigadeiro Jordão, que praticamente era o dono dessas terras, o nome de Campos do Jordão, né? Quem diga, inclusive no próprio livro de história do Pedro Paulo Filho, que o Brigadeiro Jordão nunca esteve em Campos do Jordão, né? Mas há uns 10 anos atrás eu estive com um tetraneto do Brigadeiro Jordão, que tinha uma casa lá perto da Lagoinha, no caminho do Horto Florestal. Ele era até um médico reumatologista, Castor Cobra. E eu fui lá conversar com ele, porque ele era o único que tinha um quadro com uma fotografia do Brigadeiro Jordão. Porque todo mundo ouvia falar em Brigadeiro Jordão, mas ninguém tinha visto a imagem do Brigadeiro Jordão. Aí eu fui lá conversar com ele, ele me mostrou realmente um quadro que ele tinha na casa dele, que foi pintado com a imagem do Brigadeiro Jordão. Até na frente da minha casa eu mandei fazer uma placazinha que tem lá, está escrito Rua Brigadeiro Jordão, e eu coloquei essa fotografia, que era desse quadro do Brigadeiro Jordão. E ele me disse que ele escutava os avós dele, os bisavós dele, que eram vivos ainda, falarem que o Brigadeiro Jordão realmente comprou essas terras e que ele tinha vindo para cá uma única vez a cavalo. E que ele chegou aqui em cima e esconjurou, falou, nunca mais eu volto nessa terra aqui, porque o caminho daqui é muito difícil de transpor, e vir lá do Vale do Paraíba para cá a cavalo não dá para vir. E nunca mais veio. Então, essa história foi o tetraneto dele que me contou. Então quer dizer que, ao invés do que consta na história, que ele nunca esteve em Campos do Jordão, ele esteve, segundo o tetraneto dele, uma única vez e nunca mais voltou realmente, né? Agora, o que acontece, por exemplo, com relação à lenda, que eles dizem a lenda do Jordão, das 3 barricas de dinheiro,
Na realidade, essa lenda não é do Brigadeiro Jordão, essa lenda é do próprio Inácio Caetano. Porque o Inácio Caetano ele tinha muito dinheiro, ele era muito sovina, ele não gastava dinheiro com nada. E ele ia botando esse dinheiro, as moedas de ouro e de prata, né? Alguns filetezinhos de ouro que ele conseguia, o pó de ouro, ele ia botando tudo dentro de umas barricas. E um dia ele chamou um dos escravos que trabalhava para ele, um dos escravos mais velhos, e falou para o escravo: vamos fazer o seguinte, você pega todas essas barricas aqui, bota no carro de boi e você vai sair comigo. Aí eles foram até um determinado local, que eles chamavam naquela época de Lomba Larga, e no meio de 3 pinheiros ele mandou o escravo fazer os buracos e enterrou todas as barricas de dinheiro que ele tinha, né, de ouro, etc., enterrou tudo ali. E ele matou o escravo e enterrou numa daquelas covas, né? E depois de um tempinho ele voltou com o carro de boi para a casa dele, mas sozinho, para que ninguém soubesse dessa história, né? Então praticamente ninguém soube que ele tinha matado o escravo dele e enterrado junto com as barricas de dinheiro. Então, com o passar do tempo, ele foi ficando muito velho, o Inácio Caetano, e no leito de morte dele, ele falava assim muitas e muitas vezes: Lomba Larga, 3 pinheiros. Lomba Larga, 3 pinheiros. Aí o pessoal começou a ligar, né, com as Lomba Largas, 3 pinheiros, que ele teria enterrado essas barricas de dinheiro e teria matado o escravo, que também nunca mais voltou, né, junto com essas barricas de dinheiro, né? E isso aí, essa história pegou, e todo mundo que veio para cá depois, que ficava sabendo dessa história da Lomba Larga dos 3 pinheiros, saía logo de manhã com enxadões, etc., e iam procurar essa tal de Lomba Larga e os 3 pinheiros e cavocar para ver se encontrava o tesouro do Inácio Caetano Vieira de Carvalho, que na realidade muitos acham que é a história do Brigadeiro Jordão, mas não é a história do Inácio Caetano Vieira de Carvalho. Eu fui uma vez com meu pai, isso está fazendo o quê? Uns 60 anos mais ou menos, ali próximo do Descansópolis. Descansópolis é o bairro do Rancho Alegre, que é no caminho que vai para o Horto Florestal. E tem um local lá que meu pai conhecia, que ele já tinha ido lá muitas vezes, né? E que tinha realmente uma lomba assim, muito bonita, sabe? Uma lomba até larga. E tinha 3 pinheiros. E meu pai falava: olha, pelo que me contaram, a Lomba Larga dos 3 pinheiros é esse local aqui, né? E você percebia no chão que tinha realmente vários sinais de que pessoas teriam estado lá e cavocado para ver se encontrava alguma coisa, né? Por coincidência, eu achei ali naquele local uma moeda, daquelas moedas de metal, né, de 250 réis. Mas naquela época que o Brigadeiro Jordão, que o Inácio Caetano enterrou as moedas lá, não era nem réis naquele tempo, né? Então, alguém que esteve lá cavocando e perdeu essa moeda de 250 réis. Eu tenho essa moeda guardada até hoje, né? Eu preciso procurar ela e te mostrar a qualquer hora. Está guardada até hoje. Eu achei lá naquele local. Então isso prova que realmente muitas pessoas teriam estado lá e cavocado aquele local com o intuito de descobrir, né, o tesouro do Inácio Caetano de Vieira de Carvalho. Então essa é a história que eu sei a respeito dessa lenda que eles dizem que era do Brigadeiro Jordão, mas não era, que era do Inácio Caetano Vieira de Carvalho. Show! Era mais ou menos isso? Nossa, eu não esperava tudo isso não, mas contou tudo no mesmo ponto.
porque diz que aqui é onde ele escolheu para guardar um pote de ouro.